Olá, amigos. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, podcast do Gente que Fala. Se vocês lembram, o Gente que Fala é um programa que eu tenho há 24 anos. Agora resolvemos fazer em forma de podcast, porque vocês vão conhecendo melhor as pessoas que eu vou entrevistar. Como é o caso hoje do meu amigo pessoal, Andréa Matarazzo. Como vai, Andréa? Fausto, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com você. A gente se conhece há tantos anos. Você, um profissional brilhante da área de jornalismo, e num mundo que a gente começa a ver a perda de talentos e principalmente de pessoas mais estruturadas, com conhecimento grande da vida, estar aqui com você para mim é um privilégio. Você sabe que eu nunca vou esquecer isso, né? A gratidão minha por você é imensa. E você sabe por quê? Não tem por que ter gratidão. A gente na vida, eu acho que eu, pelo menos, sempre tomei minhas atitudes por convicção. E sempre ouvindo as pessoas. E eu me lembro bem o quanto, quando me apresentavam, o quanto te elogiaram e depois o quanto no decorrer do tempo eu vi que estávamos certos. Né? Tá certo, obrigado. André, vamos começar falando um pouquinho da sua família. Nem poderia ser de outra forma. Eu quero mostrar você, a sua pessoa, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, tá bem? Perfeito. Vamos falar um pouquinho dos Matarazzo. Você nasceu onde, você? Nasci em São Paulo. São Paulo? Meu pai já nasceu em São Paulo e meu avô nasceu em São Paulo. Não foi na maternidade de São Paulo? Na maternidade de Matarazzo. Então, a Matarazzo. Obviamente, na maternidade de Matarazzo. Sim. Que era, enfim, dentro do Hospital Matarazzo, onde você tinha o hospital, a maternidade, onde todos nós da família, acho que até meus sobrinhos nasceram, e a capela, onde todos nós também fomos batizados, que é a Capela de Santa Luzia, que hoje está reaberta. Quantos parentes seus você tem mais saudade, mais que você gosta mais? Olha, eu não teria um. Obviamente, meu pai, que eu perdi faz 14 anos, era uma pessoa extraordinária, afetuoso e de uma generosidade extraordinária. Sempre me pôs à frente de tudo. Agora, como, vamos dizer, um mito, né, na minha vida e que fez parte da minha formação intelectual também foi o Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo Sobrinho, fundador da Fundação Bienal de São Paulo, do Museu de Arte Contemporânea, do MASP, da Companhia Vera Cruz de Cinema, do Teatro Brasileiro de Comédia e da Metalma, Metalúrgica Matarazzo, empresa que eu presido hoje. A família Matarazzo é conhecida no Brasil inteiro, né? É um nome pesado para você, né? Você tem que honrar, como tem honrado sempre esse nome. Você sabe que tem os prós e contras, né? Eu sempre acho que todos eles são prós. Eu tenho muito orgulho da família da qual faço parte. Claro. Mas eu me lembro, por exemplo, na hora de trabalhar, né, não me levavam muito a sério porque achavam que eu não precisava. Meu primeiro emprego foi no Bradesco, justamente porque minha família achava que tinha que aprender num lugar onde não tivesse moleza. O que você fazia no Bradesco? Eu entrei como estagiário, depois fui para a parte de underwriting, que é o chamado os IPOs de hoje, né? Depois operações especiais, onde o diretor na época era diretor, depois veio a ser presidente do banco, era o Alcides Tápias. Eu trabalhei com o seu Sanches, trabalhei com o Brandão. O banco, na época, era presidido pelo Amador Aguiar, um dos fundadores, o fundador do banco, e também foi uma figura icônica no Brasil, né? E você sabe que foi tão forte essa influência do Bradesco que até hoje o meu estilo, vamos dizer, de gerencial, de como de ver a empresa, etc., é muito daquela coisa do Bradesco, uma coisa muito estoica, né? Muito disciplinada e muito organizada e muito austera, né? Vamos dizer, na gestão. Mas o Titilo Matarazzo me inspirava muito porque ele me via como um sucessor, né, dele e do meu pai, porque meu pai era da terceira geração, o mais velho dos homens. Eu, da minha geração, que era a quarta, o mais velho, em família italiana. Você sabe que isso é o que conta, né? O resto, o que está errado, mas é assim. E o Titilo foi uma figura extraordinária, né? Um homem que sempre colocou
o público acima do privado, e embora nunca tenha ido para a área pública, a não ser o período onde ele foi presidente da comissão do 4º Centenário de São Paulo, e ele tinha um orgulho danado disso e fez o Parque do Ibirapuera. Como uma das coisas para o 4º Centenário foi a desapropriação daquela fazenda, a construção do parque, a nova sede da Universidade de São Paulo, e ele tinha paixão por isso. Eu me lembro que domingo eu almoçava quase todos os dias na casa dele e tinha de tudo, né? Do aluno da USP ao André Malraux. Você encontrava todas as idades e todas as pessoas. E ele, aos domingos, eu almoçava com ele, aí estávamos nós só, descíamos na garagem, ele tinha um Galaxy na época, e eu tinha 15 anos. Mas já ele me punha guiando e me fazia sair pela Avenida Paulista, Parque Ibirapuera, fazer a volta por lá, depois ia me contando a história. Então, muito da influência, da paixão que eu tenho pela cidade de São Paulo vem disso. Você é a pessoa hoje que mais conhece a cidade de São Paulo, né? Eu conheço, posso dizer que conheço porque eu gosto, né? Eu fiquei na prefeitura 5 anos. Quando o Serra foi prefeito, todo mundo achou que ia ser secretário disso, daquilo. Sim. E eu pedi para o Serra, falei, não, eu quero ser subprefeito da Sé, porque eu queria entender como é que funcionava a cidade e como é que a gente poderia fazer para reestruturar aquela região central. E fizemos um trabalho extraordinário, porque deu, inclusive, me lembro, dobrou o valor do metro quadrado no centro, porque nós botamos ordem, né? Acabamos com aquela bagunça e aquela licenciosidade, permissividade que podia tudo. Fui muito criticado, muito xingado pelos jornais na época, mas eu sempre dizia, eu não estou aqui para ser bonzinho, eu estou aqui para arrumar a cidade. O que importa é o que a população ache, não os jornalistas. Então devolvemos a cidade às pessoas, né? A liberdade de andar, de ir e vir. Então pusemos ordem, tiramos todas aquelas grades que tinham em volta das praças, policiamos a cidade, pusemos a limpeza nos horários adequados e no volume certo, a Guarda Civil operando. Agora, a Cracolândia, depois de 3 anos, não tinha mais lá, não estava mais. Mudou de lugar, porque eu combater o tráfico eu não consigo. Não, é um problema muito difícil. O papel meu era libertar o Bom Retiro do tráfico e dos dependentes químicos, e tratar os dependentes químicos, que acho que esse é o ponto. Não é ficar tendo peninha do dependente químico. Sim. Ele não quer a comiseração. Não, ele quer ser tratado. E a obrigação do poder público é tratar as pessoas que não têm acesso ou não têm como fazer. Então, isso me deu muita experiência com o centro. Depois, aí sim, fui com o Kassab, fui secretário de subprefeitura, secretário de serviços, eu acumulava, então cuidava também da limpeza pública, da iluminação pública, do serviço funerário. E você sabe que quando você cuida da limpeza pública, que eu sempre falo, né? As pessoas hoje em dia querem ir para governo, estão atrás de poder, né? E ficar fazendo filminho de internet. Mas você quer fazer um bom trabalho, tem que trabalhar muito. Por que eu conheço a cidade? Por exemplo, limpeza pública não é só ficar vendo o caminhão, ir para cima e para baixo, controlar caminhão. Cada bairro da cidade, você tem que fazer o horário adequado de limpeza. Por quê? Porque em cidade de Tiradentes, o cara, para chegar no trabalho dele, acorda às 4 da manhã. Então ele sai às 4 da manhã, ele põe o lixo na rua. Ele tem que sair às 4 da manhã. E se você deixar esse lixo lá das 4 às 7, ou alguém já rasgou para tirar a lata de dentro, ou o cachorro também já pegou para comer alguma coisa, vai rasgar, vai sujar tudo. Então, você tem uma logística que tem que atender questões de trânsito, essencial, coisa que eu vejo que ninguém vai dar bola hoje com relação à limpeza. Questões de trânsito, questão de horário das pessoas saírem e questões climáticas também. Então eu estava na rua 24 horas por dia. Então eu posso te dizer que eu conhecia os problemas de algumas ruas do Jaçanã, de Ermelino Matarazzo ou do Grajaú. O lixo tem a questão também dos aterros, né? Não, isso não precisa nem dizer, né? Aterros
E entulho, tem coisas muito burras que até hoje continuam assim. Por exemplo, a prefeitura cobra para receber entulho nos aterros de entulho, que são muito longe. Então, o que acontece? Para o carroceiro, ou para muitos caminhões, ou para as construtoras, que às vezes elas chamam clandestino, um caminhão qualquer, tira o lixo e à noite ou de madrugada joga o entulho pelo meio da rua, que você deve ter visto empilhado em vários lugares. Sim. Hoje um pouco menos, né? Então, tem a questão de entulho, tem a questão do lixo clandestino, você tem que fazer os ecopontos, lugares onde as pessoas descarregam pequenas quantidades de entulho para pequenas reformas. É uma logística complexa. E para você poder fazer isso bem, você tem que conhecer a cidade. E posso dizer uma coisa que me fez aprender muito, que é essencial? Conhece os problemas e as prioridades de um lugar, Fausto. Quem mora e quem trabalha no lugar. Não adianta se achar que você é o poderoso lá, que sabe tudo. Porque quem sabe é a dona de casa que mora na Vila Alpina, é a dona de casa que mora na freguesia ou no bairro da freguesia, porque ela está lá o dia inteiro. Então, conversar com as pessoas é a melhor coisa para você entender o funcionamento da cidade e poder implementar coisas boas para a cidade. Como é que você compara quando você era subprefeito de São Paulo e hoje a cidade de São Paulo? Piorou muito, né? Piorou muito porque também desvirtuaram muito a administração da cidade. O organograma da cidade ficou disfuncional. Voltou a questão de você lotear subprefeituras. Na nossa época, já do Serra e depois também com o Gilberto Kassab, a primeira leva de subprefeitos, nós pusemos, como a gente não tinha no conhecimento ainda bem, muito bom da prefeitura, o que nós escolhemos? Ex-prefeitos do interior que já tinham tido 2 mandatos. Por que 2 mandatos? Porque um mandato é que o cara tem experiência política. Mas se é reeleito é porque ele fez uma boa gestão. Então eram pessoas que tinham conhecimento político de conversar com a sociedade e experiência com a máquina pública, porque nós fizemos um tratamento de choque. Quando nós chegamos, a cidade estava muito ruim, muito suja, muito abandonada, né? E muito indisciplinada. E isso funcionou bem. Não é que não tinha conversa com os vereadores. Os vereadores são extremamente importantes e úteis. Até porque eles conhecem o lugar melhor que ninguém. Eu nunca tive problema em pedir indicações nos bairros para os vereadores me indicarem pessoas. Por quê? Eu preciso de um engenheiro. É ele que conhece o bairro. Não, pega um cara aqui, o vereador que tem interesse, me indica o engenheiro. Só que eu tenho uma comissão por qual esse engenheiro passa para saber se ele administrativo é competente, se o currículo dele é bom, se moralmente ele não tem problema nenhum. Eu sempre falo, eu tenho grandes colaboradores até hoje que me foram indicados por vereadores e tenho grandes amigos que só me criaram problemas quando entraram na prefeitura. Então, os vereadores têm um papel vital, aprendi muito com eles também. Então, acho que a habilidade de você fazer uma boa gestão é entender todas essas coisas. E, essencial, ter experiência. Aqui hoje, que eu falo, na cidade, o político ele não está preocupado com a população. Está pensando na próxima eleição. Isso é muito ruim. Eu sempre digo, prefeito de São Paulo dificilmente consegue se candidatar. Eu, pelo menos, tenho certeza, se eu fosse prefeito, dificilmente me reelegeria para outra coisa. Porque você tem que fazer tanta coisa desagradável, tanta coisa dura, que a curto prazo não vão te achar legal, vão te achar uma pessoa difícil, má, etc., ranzinza, né? Mas tem aquele prefeito de Nova York chamado Fiorello LaGuardia, foi prefeito na década de 40. Foi execrado durante 20 anos, foi xingado. Depois fizeram o aeroporto com o nome dele, porque reconhece que se Nova York é o que é hoje, é graças à gestão e à firmeza que ele teve com as coisas. Dá para comparar até um pouquinho com o Prestes Maia, né, na época. Exatamente. Faria Lima também. Prestes Maia, a gente lia nos jornais que ele era um cara que dormia. Ele não trabalhava, ele dormia. E muito pelo contrário. Não, isso é que eu falo. Infelizmente, né, a política também tomou os factoides
e o histrionismo foi tomando conta, né? Nós tivemos grandes prefeitos, o Figueiredo Ferraz foi um grande prefeito, não era político, não tinha experiência política, grandes governadores que depois foram esquecidos, Paulo Egídio Martins, por exemplo, dos grandes governadores de São Paulo, sem falar no Mário Covas, enfim, que eram homens que tinham convicções. Na época do Paulo Egídio, eu estava na TV Cultura. Pois é. Paulo Egídio, se São Paulo tem o saneamento que tem hoje, deve-se muito ao Paulo Egídio. Né? Foi quem fez a implantação disso. Como é que você, com todas essas atividades, você foi candidato a prefeito de São Paulo? Fui. Mas, infelizmente, para São Paulo, candidato. Infelizmente, para São Paulo você não se elegeu. E é uma eleição complicada aqui em São Paulo. E na época eu fui candidato para cumprir o ciclo, né? Porque sabia que era muito difícil no meio da pandemia. A reeleição de prefeito, um prefeito com a máquina na mão, ele é imbatível, você não consegue fazer coligação, não consegue fazer nada, porque ele chama, vai dando secretarias para os partidos. Então, e perfis como o meu, Fausto, eu às vezes acho que não é conveniente para os partidos, porque eu tenho algumas dificuldades de fazer alguns acordos, etc. Né? O meu foco é a gestão pública e aprendi com Montoro, né? Que o público, você tem que pensar no interesse público e o coletivo está acima do individual. Então, você não acha que o mandato deveria ser de 5 anos? Poderia ser 5 anos, né? Numa cidade como São Paulo, sim, sem reeleição. Porque, olha, bom acabamos de sair de uma eleição municipal e já estamos pensando na eleição do ano que vem para presidente da República, governadores. Então, eu acho que o gasto, inclusive, é muito maior, né? Talvez se unificassem a eleição, não sei qual é a sua opinião, mas quero saber. Acho difícil. Você acha difícil? Acho difícil porque são coisas muito diferentes e o eleitor, a gente não pode pensar só no eleitor paulistano de nível universitário, etc. Você tem que olhar isso em termos de Brasil, né? Então, as pessoas têm que já avaliam mal, de maneira geral, né, a eleição hoje. Porque se você olhar uma eleição federal, que tem eleição de presidente da República, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, as pessoas já nem lembram quem votou para o estadual. Imagina se você põe prefeito e vereador junto. Eu acho que isso não é útil. Você ficaria então com os 2 anos mesmo, de 2 em 2? Mas poderia fazer mandatos de 5 anos, não acho ruim. Não acho, sem reeleição. E a embaixada na Itália? Como é que surgiu isso? A embaixada, eu estava em Brasília e como ministro do Fernando Henrique. Fernando Henrique, eu tinha ido para lá, eu era ministro de comunicação social. E esteve no Brasil o primeiro-ministro da Itália, o Prodi, que ele me pediu para receber. A minha família sempre foi um pouco a referência da comunidade italiana no Brasil. Eu recebi o Prodi, levei ele para cima e para baixo e tal. O Prodi conhecia bem a história da minha família. Depois teve também o presidente Ciampi, que é uma referência na Europa. Teve aqui, que é amigo da minha família lá. Fiz um jantar em casa para ele. E o Fernando Henrique também quis fazer o jantar de Estado para ele. Nós fizemos aqui em São Paulo, na Água Branca, lá na Casa das Caldeiras, até que era uma fábrica Matarazzo. Foi um jantar para 800 pessoas e foi uma beleza. E o Fernando Henrique sabia da minha ligação com a Itália e teve um problema com o embaixador à época. A Itália, ele me perguntou se eu não gostaria de ir, porque estava começando também, ia ser assinado a União Europeia, uma série de... Eu falei, claro que eu gostaria, até porque o Palazzo, que é o Palazzo Panfili, em Roma, o meu tio, Titílio Matarazzo, participou muito da compra dele, ajudou a captar os recursos para comprar e para reformar. Então eu tinha também o lado emocional. E aí o Fernando Henrique me indicou para a embaixada lá, que foi sensacional. E quanto tempo você ficou lá? Um ano e meio só, porque aí nós perdemos a eleição depois. Mas eu estava lá quando foi assinada
a União Europeia. Então eu assisti aquilo como se estivesse vendo o nascimento de uma nova grande nação. Né? Um negócio extraordinário. Foi o primeiro período do Berlusconi, quando o Berlusconi assumiu também uma coisa muito diferente. Você conheceu o Berlusconi bem, pessoalmente? Sim, tive com ele. É um homem extraordinário. Diria que é um misto de Silvio Santos, Antônio Hermílio e Paulo Maluf. Sim. Era um homem muito inteligente, o homem mais rico da Itália, uma agressividade. Eu diria, Fausto, ele é o primeiro dos populistas, desses populistas de direita. A vantagem que o Berlusconi tinha que era europeu, então culturalmente mais uma cultura diferente. E fez reformas importantes na Itália. A gente está mostrando aqui algumas fotos do Andrea durante as várias atividades dele. Olha, eu era presidente da CESP, imagina, isso é 95. Você era presidente da CESP. Com o Mário Covas, governador, que não está nessa foto. Aqui é o Pimenta da Veiga, Magalhães. Do meu lado o ministro Pimenta da Veiga, Michel o Antônio Temer. Carlos Magalhães, atrás o Michel Temer e o Fernando Henrique. Olha que coisa bacana, Fausto, que eu sempre falo de quem sabe preparar pessoas. O governador Montoro, nessa foto, 2 presidentes da República, Michel Temer e Fernando Henrique, foram secretários dele. Então você vê como o Montoro foi um gerador de políticos de grande qualidade. Aquele é o Tuma atrás? O Tuma, exatamente. O Tuma, né? Na época, ele não sei o que, aqui é o Mário Covas. Mário Covas, você queixando. Fernando Henrique, eu estava lá pensando. Pensativo. E o Temer, que na época era deputado, presidente da Câmara, se não me engano. Porque ele foi presidente da Câmara no período federal, com o Fernando Henrique presidente. Claro. Isso foi a inauguração da usina de Porto Primavera, que fomos todos para lá, o Fernando Henrique fez a abertura, uma homenagem, até ela chama-se Usina Sérgio Mota, em homenagem ao Sérgio Mota. Sim. Aqui, olha aqui, o Geraldo Alckmin, magrinho ainda, era vice do Covas. E era uma outra pessoa, né? Era muito diferente. Fernando Henrique. Aqui a Vilma Mota, que era a mulher do Sérgio Mota, o Covas. Atrás o Guilherme Toledo era o diretor financeiro da empresa, eu, a Renata. A Renata Mota, filha do Sérgio, hoje é uma grande especialista em museus. Grande especialista em museus. Ela até está na Secretaria de Cultura, cuidando dos museus aqui do estado de São Paulo. A esposa do Mota você nunca mais viu? Não, vejo, de vez em quando encontro ela. Sim. Que bom. Aqui o grande Franco Montoro. Franco Montoro, para mim, o pai do PSDB, o formulador da social-democracia no país, o grande líder político. E esse sim, um homem desprendido, generoso, que fazia política pensando no país e não na sua ambição pessoal. E o PSDB definhou, né? Acabou, o PSDB não existe mais, né? Acho que infelizmente o PSDB... O PSDB ele teve o problema que depois não criou mais lideranças. E acho que a morte do Mário Covas... O Mário Covas era um homem que gostava muito de partido, então ele estava permanentemente ligado na questão partidária, o que é muito importante. E este aqui, como vocês estão vendo, tem uma história longa de vida para contar. Já escreveu o livro, não? Não, eu sou muito moço para escrever livro, Fausto. Eu estou escrevendo alguma coisa, mas não é uma coisa de biografia, mas alguma coisa em cima da minha trajetória da área pública e do empreendedorismo da minha família, para mostrar para as pessoas, principalmente as gerações novas, que trabalhar vale a pena. E a área pública é fascinante e precisa de gente boa e de gente séria. Mas seria para contar os fatos que você viveu. Não, e alguns, claro, alguns até eu mostro como casos, porque hoje em dia você ouve muita gente dizer que não dá para fazer tal coisa porque tem o Ministério Público, não dá para fazer coisa porque o funcionário público é estável. Bom, tudo que eu fiz foi com funcionário público, com estabilidade, com o Congresso funcionando, e dá para fazer, porque as pessoas têm bom senso, e quando você tem projetos bons, mas alguma coisa em cima da minha trajetória da área pública,
e do empreendedorismo da minha família para mostrar para as pessoas, principalmente as gerações novas, que trabalhar vale a pena. E a área pública é fascinante e precisa de gente boa e de gente séria. Mas seria para contar os fatos que você viveu. Não, e alguns, não é claro, alguns até eu mostro como casos, porque hoje em dia você ouve muita gente dizer que não dá para fazer tal coisa porque tem o Ministério Público, não dá para fazer coisa porque o empregado, funcionário público é estável. Bom, tudo que eu fiz foi com funcionário público, com estabilidade, com o Congresso funcionando, e dá para fazer, porque as pessoas têm bom senso, e quando você tem projetos bons e lida com gente boa, todo mundo cede, todo mundo quer ver as coisas acontecerem. Então, eu posso dizer que em 30 anos de vida pública não tive um problema em função das amarras que a área pública tem. Tem as amarras. E você faz parte da descrição do cargo. Se você não quer esse tipo de coisa, não quer problemas, vai ser gerente de multinacional, vai fazer outra coisa. Né? Eu não tive tantas atividades como você teve, mas eu saí também da Secretaria Estadual de Esporte e Turismo e depois da Secretaria Municipal, também absolutamente limpo, sem nada... E realizado, né? E realizado. Eu acho que... E a área pública realiza, porque só no setor público você tem a força e para fazer as coisas, a transformação de coisas em benefício da sociedade, porque a área pública tem escala. Então, quando você fala em fazer a revitalização do centro, não é ficar falando, eu vejo essas bobagens, vai fazer parque do Minhocão, isso, você faz parque do Minhocão e os carros vão passar onde? Então, se o Minhocão foi um problema na cidade, é um problema na cidade, teve o seu papel, vamos ver qual é a alternativa para o Minhocão, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, tirar ele de lá. O grande problema do Minhocão não é o que acontece em cima, é embaixo, porque ele criou uma sombra e uma umidade embaixo que destruiu. Então, e tem 500 outras prioridades. Você, prefeito, demoliria o Minhocão? Não. Tem 5.000 prioridades antes, Fausto. Você precisa gastar dinheiro em coisas que façam diferença na vida das pessoas. A periferia está abandonada. Você precisa saneamento, urbanização de favelas, você precisa fazer muito. E urbanização de favela muito melhor que construir predinho. Custa 40%, a pessoa não muda do lugar que ela está. Parece que tem um projeto grande agora para Paraisópolis, né? Paraisópolis nós fizemos, na gestão do Serra e do Kassab. Metade de Paraisópolis foi urbanizada. Depois eu não sei porque o Haddad paralisou. A urbanização de favela tem uma grande vantagem, que as pessoas permanecem no lugar, o Estado põe a infraestrutura que deveria pôr, vai verticalizar algumas coisas, sim, porque você tem que tirar pessoas do lado do córrego, em áreas de risco, etc. Mas é perfeitamente viável, mais rápido e mais eficiente, e mais barato do que você ficar fazendo predinhos longe, como na década de 70 fizeram Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes, 40 quilômetros do centro de São Paulo. Você imagina, o cara tem que trabalhar lá, trabalha aqui e mora lá, até porque até hoje é uma área que não está regularizada, não tem regularização fundiária. Outro absurdo em São Paulo, só o centro expandido tem regularização fundiária, então você não consegue ter empregos de qualidade na periferia de São Paulo. Você, como um bom italiano, você é palmeirense? Sou palmeirense até porque a minha família fez a doação do Parque Antártica na época pro Palestra Itália. Sim, era Palestra. Tanto que o Luiz Eduardo Matarazzo é presidente de honra até hoje. Lá, isso mesmo. Já morreu e tal, mas continua. Mas você frequenta o Allianz, não? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Não, futebol não é assim das minhas paixões, para te dizer a verdade. Até gosto do Palmeiras, torço pelo Palmeiras. Outro dia estive no centro, no CTA deles. Eu vou te dizer, a Leila fez um negócio, começou com o Paulo. Bom, enfim, sim, o presidente, o Palmeirinha, que eu chamava ele. Foi um ótimo presidente. Ótimo presidente. Aquele CTA... Nobre. Paulo Nobre. E a Leila concluiu, é um negócio extraordinário, você não vê na Europa, provavelmente difícil encontrar tecnologia avançada e principalmente apoio psicológico
para os jogadores, que é essencial, né? E quando eu vi que a seleção brasileira tirou o psicólogo, um negócio que é inacreditável, né? Enfim, quando a gente sabe que a estrutura emocional dos jogadores já é complicada pela história deles. Né? E depois quando você está sob pressão. Né? Então, o Palmeiras hoje é um time empresa, né? E uma empresa eficiente e competente. A gente hoje está um pouquinho mais tranquilo, né? Bem mais, diria. Você tem algum hobby? Eu gosto muito de jogar tênis. Joga tênis? Adoro ler também. E você joga tênis onde? Eu jogo no Clube Paineiras, jogo com a Val Pereira, que é minha instrutora, que eu gosto demais dela. Uma vez por semana? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana e gosto muito de ler. Bom, é bom ler de música clássica. Não, é essencial, Fausto. Depois dos 40 anos, tem que ter atividade física, senão a gente vai definhar. Né? Então, fazer pilates é uma boa e o esporte para eu com mais idade, bem mais idade que você, o que você está dizendo aí é muito correto. A dificuldade maior é nas pernas. Você tem que fortificar as pernas. Não tenha dúvida. Você acaba tendo dificuldade para andar. Né? Para andar e cai. E cai. E uma coisa é cair com 25 anos. Outra coisa é cair com 70. Sim, outra coisa é com 80. Tem que tomar muito cuidado, a gente tem que cuidar. Cabeça é uma coisa essencial. Sabe que uma das coisas que eu critico na área pública, nem sei como está o seu tempo aqui, mas é a falta de investimento na parte de saúde mental. Porque no mundo de hoje, a quantidade de gente que tem doença de pânico, ansiedade exacerbada e outras coisas que você hoje, com remédios leves e simples, transformam a vida das pessoas. O Tite hoje não quer assumir o Corinthians. Então, porque tem esse problema pânico, de excesso de ansiedade. Puxa, tem que tratar, a gente não pode ter preconceito de ir num psiquiatra ou ir num psicólogo. Porque hoje é que você tem dor no pé, você vai no ortopedista. Você está com excesso de ansiedade, você tem remédios que não são... Tinha aquele mito que vicia nada. Eu tive problema de pânico, eu não conseguia andar de avião, imagina. Um dia eu fiz um avião da ponte aérea, pedi para o cara voltar. Aí ele falou, olha, o senhor vai me desculpar, volta. Eu quase achei que ia chegar morto no Rio de Janeiro. Fui no médico, 6 meses de remédio, nunca mais tive nada. Então, a saúde mental é uma coisa essencial e a gente tem que se cuidar, porque vive-se muito. Saúde mental e saúde física. Tem que fazer atividade física. Atividade física, se você andar ou fazer alguma coisa, é um tênis e um short e uma camiseta. Não custa nada. Tanto, né? Apesar que hoje está difícil até de andar na rua. Né? Para não roubarem a aliança da gente e outras coisas. Aliás, olha aqui. Então, mas tem cabimento isso? Era o relógio que eu tinha, uma correntinha e o... Não dá. Aliás, mas sabe por quê? Aqui, então, eu para mim, já me roubaram o relógio, eu uso aliança ainda. Mas se você fizer a conta, Fausto, eu vi outro dia o Eduardo Oineg, da Bandeirantes, fez uma conta, ele é inteligente. Por que muito roubam bom apresentador, né? Muito bom jornalista, bárbaro. Se o sujeito roubar 2 casais, 2 de manhã, um de manhã e um à tarde, 30 dias por mês, vamos dizer que ele seja religioso, então ele não trabalha domingo, 26 vezes, você faz isso daí vezes 4 alianças, com o peso da aliança em torno de 4 gramas cada aliança, ele rende para ele de 50 a 80 mil reais por mês. Verdade. Então que você tem as quadrilhas recrutando meninos por aí para roubarem aliança, porque é risco baixo, tá? Porque o ouro está com preço muito alto. Ora, isso eu acho que é o grande flagelo do Brasil hoje, é o crime organizado. A forma como ele entrou na área pública, seja nos parlamentos municipais, estaduais, federais, como na administração direta. É um negócio que vai ser transporte Como é que nós vamos sair dessa? Não sei. É importante a gente ver exemplos, porque países saíram. A Itália, na década de 70, sempre eram atentados o tempo inteiro, ou a máfia ou atentado político. Lá tinha uma facilidade, como é parlamentarismo, a sociedade derruba o primeiro-ministro. Então, lembra que na Itália, o primeiro-ministro durava 15 dias. Sim. Uma certa altura, um deles resolveu
assumir e criaram os juízes sem face na Itália. O Ministério Público do Crime Organizado, ele é específico. Só que crime organizado lá, se você e eu tivermos andado um dos dois com uma arma, já é considerado crime organizado. Quem vai julgar são esses juízes que você não sabe quem é e independe a jurisdição. É o sem face que você falou. E criaram a polícia financeira. Então, por isso você vai para qualquer lugar da Itália, você faz uma compra, o cara corre na rua atrás de você com um recibo, porque se pegarem ele não dando nota fiscal é um problema sério. A Colômbia também, quando a elite colombiana percebeu que o Pablo Escobar estava eleito deputado e chegou a matar 11 ministros do Supremo, a elite falou para agora ele está começando a ocupar o nosso espaço. O presidente fez um acordo com o DEA americano, mataram o cara, o crime organizado saiu da Colômbia, né? Aí foi para onde? Tentou ir para o Panamá, os americanos tiraram Noriega. Sim. Depois tentaram o México, foram para o México. Os americanos encostaram eles num pedaço isolado, um pedaço só do México, e foram para o Equador e Brasil. Noriega, eterno amigo do Lula. Né? Então aqui, não, Noriega não, que ele era o Ortega. Ah, o Ortega. Noriega foi preso pelos americanos. Não, entendi Ortega. Depois, então eu acho que em algum momento, porque você vê, tem cabimento que está acontecendo em Fortaleza, que você não pode ter um provedor de internet, que o crime organizado quer que pague. Tomaram conta. Não, isso não existe. Não. Rio de Janeiro, a Light teve que pedir recuperação judicial, não consegue cobrar metade das contas dela, porque estão nos morros e o crime organizado é que recebe. Isso não tem, eu acho, é complexo. E, infelizmente, não é com delicadeza que se resolve isso. É com muita inteligência, obviamente, sem sair da questão democrática, também, obviamente, mas com muita seriedade. Eu estou vendo aqui na tela o Orbis News, que é o portal que a gente inventou aí há 2 anos. Só escrevem notáveis e pessoas com muito conteúdo e está indo bem. Estou vendo o Jânio Quadros ali. Você foi janista ou não? Eu não fui janista porque ele é antes da minha época, mas o Jânio foi professor no Dante Alighieri da minha mãe e do meu pai. E o meu pai foi testamenteiro dele, muito amigo a vida inteira dele. Então, conheci histórias do Jânio contadas por ele, fascinante. Eu tenho uma foto bonita até, com ele, com meu tio Titilo e meu pai. Era muito bom conversar com ele. Era um homem muito inteligentíssimo. Né? O Orbis News está no ar 24 horas por dia, sabe? Eu tenho 200 articulistas. Eu sei, eu acompanho. Já escrevi. Você escrever de novo. É que eu sou ruim de escrever. Imagina. Me faz podcasts, até sozinho você me falava, fala sobre tal assunto. Eu consigo fazer. Mas agora com a inteligência artificial está me ajudando bem. Porque eu gravo e aí escrevo, aí eu dou umas arrumadas. Tá certo. Mas o portal está indo bem, felizmente. E é um trabalho muito gostoso de fazer. E eu procuro colocar artigos atuais, entendeu? Então, morreu o Papa. Então, tem alguém que já escreveu sobre o Papa. Aconteceu não sei o quê, alguém já escreveu. Eu não sei nem pedir, eu já recebo. Eles mandam, né? É super atualizado. Aliás, você é um inovador, né? Você sempre se manteve aí com independência nessa coisa de comunicação. Eu gosto disso, gosto mesmo disso. Eu não me considero inovador, mas eu às vezes me reinvento. Sempre, toda hora, né? Melhor. Então, eu queria saber mais coisas de você. Você acorda cedo? Cedíssimo, sempre. Durmo tarde, acordo cedo. Mas é hábito? Hábito, gosto. Com a minha família. Tinha que chegar na fábrica antes das pessoas. E vai dormir? Tinha que dar como exemplo. Então eu chego no escritório ainda cedo. Vou dormir sempre 2h30. Não dorme quase? Não, durmo 6 horas por dia. E basta? Basta. Por enquanto está bastando. Poxa vida. Não, basta. Não me é um sacrifício. Sei. Não me é um sacrifício. Você levanta novo? Acordo bem. Acorda novo. Acordo bem. E durmo muito bem. Sim. Mas acho que tem muito a ver hoje com o exercício que você faz. Exercício e fazer o que eu gosto.
principalmente depois que eu parei de fazer política, melhorou muito a qualidade de vida, porque eu vi que nos últimos anos a política eu estava começando a fazer com amargor, sabe? Me incomodava. É mesmo? Porque você começa a ver muita coisa que te contraria e você não... O meu grupo político foi desaparecendo, eu era muito mais novo que esse, e você sem grupo político, muito difícil, né? Sozinho, muito difícil. Hoje é que eu falo, perfil como o meu não é conveniente para os partidos, muitas vezes, né? Eu não gosto de não falar determinadas coisas. Mas desse grupo aí que você está falando, você hoje representa todos. Não, pois é, mas não tem mais, né? Porque o Fernando Henrique está fora da política. O Serra também se afastou um pouco. O Goldman morreu. E tantos outros, né? O Geraldo mudou de partido. Então hoje eu converso muito com o Gilberto Kassab, diria que é a pessoa mais próxima hoje politicamente de mim, mas quando eu fui vereador, né, em São Paulo, adorei ser vereador, aliás, foi fascinante conhecer a Câmara por dentro, que aliás eu diria para jovens que estão nos vendo que vereador tem uma importância enorme numa cidade como São Paulo. Que é ele que fica mais perto da vida das pessoas, né? Da vida do cidadão, né? Então, enfim, estava me incomodando, por isso que eu resolvi parar. Algum projeto especial da Câmara, já que você falou nisso? Seu? Olha, eu fiz projetos importantes, modéstia à parte, um simplérrimo. Você tinha fila de creche em São Paulo, não tinha? Tinha. Então, eu vi creche para você fazer, tem que ser imóvel regularizado, tem uma série de especificações. Mas imóvel regularizado você só encontra no centro expandido, porque qualquer coisa fora da periferia já foi construída sem licença de funcionamento, não tem. Então eu fiz uma lei muito simples, que creches, desde que construídas dentro das especificações de segurança da prefeitura e das condições de salubridade que exigidas pela Secretaria de Educação, a prefeitura pode implantar onde ela achar necessário. Isso resolveu um problema enorme. A lei da comida de rua, por exemplo, eu regularizei esses food trucks, de poder instalá-los pela cidade com licenças, etc. Tinha a lei de calçadas, que eu tenho, está lá, mas nessa eu não consegui aprovar, que calçada ela não tem que ser responsabilidade do cidadão, ela tem que ser responsabilidade do poder público, porque ela é a via pública do pedestre, como o corredor é a via pública do ônibus e a rua é a via pública do automóvel. Por que essas o poder público uniformiza e cuida, e a calçada que o cidadão usa é largada e abandonada? Isso é um drama, né? Segunda causa de morte na cidade de São Paulo, de morte no trânsito, as calçadas ruins. Porque aqui são ruins, na periferia tem lugares que nem tem, que é um absurdo, né? Então fiz muitas leis, gostei muito da Câmara, a Câmara era bastante atual, era bastante ativa, vereadores experientes, conhecem bem a cidade, fiz bons amigos em todos os partidos, isso que era bom e importante, você ter diálogo com todos os partidos, que aí você aprova. Eu fiz um projeto da lei de incentivo municipal de cultura também. Eu até estou com um projeto agora que eu entreguei para o chefe da Casa Civil, do prefeito, e vou entregar, acho, para a Janaína Pascoal, que é você, com relação a imóveis tombados, restaurados, que tenham atividade cultural, tirar o IPTU. Porque você pune a pessoa muito. Né? Um exemplo, aqui o Yacht Clube de Santos, que é a casa da Dona Veridiana, na Avenida Higienópolis, pagou 1 milhão. Eu fiz muitos eventos lá. 1 milhão por ano de IPTU. Puxa, e gastaram uma fortuna agora restaurando, e lá não pode fazer nada, né? Então, o que eu estou propondo? Que se eu fizer atividade cultural, se eu restaurar, então tem lá o certificado de restauro dado pela prefeitura, e eu fizer atividade cultural aberta ao público, abre mão do IPTU. A cultura para você sempre foi muito importante, né? Mas porque eu acho que é essencial para a sociedade. Uma sociedade sem cultura, a educação formal ela ensina matemática, um pouco de português, etc., mas ela não te ajuda a raciocinar, né? Quando você tem conhecimento, a vida fica muito mais fácil,
a conversa fica muito mais fácil, o raciocínio mais fácil. Quando eu estava na subprefeitura da Sé, eu criei um programa lá, levei uma professora, a professora Olga, e criei um programa que era o seguinte: o centro como sala de aula. Como o centro tem muitos monumentos, então uma vez por semana, todos os alunos das escolas do centro ou iam no cinema, no centro, ou iam no Mosteiro São Bento ouvir música clássica, ou ia na Sala São Paulo, todas as escolas. Você sabe que, por exemplo, depois da terceira vez, os alunos que iam no Mosteiro São Paulo começaram a pedir se podiam levar os pais para assistir aquilo. Então, a cultura humaniza as pessoas, cria sensibilidade. E isso é coisa que a gente fazia lá atrás. Né? É essencial, da criatividade. Bom, os programas importantes da Secretaria de Cultura do Estado ainda são os que o Montoro criou, pro projeto Guri e alguns outros. Tem um, aliás, lindo que chama-se... É um que traz todas as atividades culturais dos municípios, faz uma vez por ano. Aqui, Descobrindo São Paulo, não, Revelando São Paulo. Era na Água Branca, depois eu passei lá para Vila Guilherme. Cada município traz o seu folclore ou a sua atividade cultural típica, né? É um negócio espetacular de São Paulo. Dura André, 10 mas dias. se você for convidado para disputar algum cargo eletivo, você vai dizer não? Não, difícil. Nunca não posso te dizer agora, mas dependendo do que, não. Se eu puder fazer alguma coisa pelo meu país, pela minha cidade, porque eu acho que está precisando. Nós não podemos ficar assistindo o que está acontecendo com o Brasil. Eu não consigo, pelo menos, sem criticar. E se candidatar, no fundo, é ter uma tribuna para você poder fazer valer o direito seu e dos seus eleitores. Quando você foi candidato a vereador, a prefeito, nós nos encontramos no jornal da Zona Leste, do amigo Cimino, que hoje já não está morreu, mais entre nós. Mas nos encontramos lá, você era candidato a prefeito. Era o Russomano. Teve vários, né? O Russomano... O Mamãe Falei, Joyce Hasselman. Mamãe Falei, isso mesmo. Isso uma mesmo. Turma... A eleição então para você prefeito... vê quanta gente que cai de paraquedas querendo ser prefeito de São Paulo. Isso aqui é uma cidade de 10 milhões de habitantes, Sim. 12 milhões de habitantes Sim. hoje. Você precisa de experiência, não é primeiro cargo cair aqui, imagina. Não existe. Aliás, se você precisa fazer carreira para ser gerente de supermercado, ser prefeito de uma cidade, governador de São Paulo, presidente da República, imagina. A gente viu essa última eleição também aqui em São Paulo. Que é isso? Quer dizer, é um desaforo com o eleitor. Os partidos não poderiam fazer isso. É responsabilidade dos partidos que apresentam candidatos de péssima qualidade para os nossos eleitores. É uma vergonha isso. Você, como administrador público, acha que o atual prefeito está indo bem ou está indo mal? Não está indo bem. Não está indo bem. Não está indo bem porque eu acho que ele ouve pouco. Sim. E não tem equipe. Tem Sim. pouca gente com experiência de cidade. A gente sente que as coisas estão indo. Você repara, por exemplo, Fausto, que você está na rua, a quantidade de caminhões andando pela cidade em horário de pico, etc. Sim. Isso tinha uma disciplina, não pode. Sim. Né? Então, você já viu a quantidade de betoneiras e outros caminhões que usam agora uma faixa da rua como canteiro de obras? Como é que acontece isso? Isso não existe. Carga e descarga aqui, Alameda Santos, aqui do lado, o tempo inteiro o caminhão parado fazendo carga e descarga, parando a cidade inteira. Isso para dizer o mínimo. E outras coisas. Ele é bem intencionado, mas falta time, falta equipe e falta vontade de fazer efetivamente sem medo de desagradar. Esse o político às vezes tem um grande medo. Mas não, você desagrada quando você não entrega serviço. Esse é o ponto. É mais lá na frente. O Serra uma vez me falou uma frase, eu falei, Serra, sorri um pouco mais. Não foi o Serra, foi o Mário Covas. E falei, o senhor está sempre assim. Ele falou, André, olhando a vida das pessoas aqui de São Paulo, tem alguma coisa para a gente achar graça?
É verdade, é verdade. Não tem. É uma vida sofridíssima e cada vez pior. E hoje está pior ainda. Você imagina o seguinte, quem mora em Cidade Tiradentes, o cara acorda às 4, tem que levar filho na escola, acaba que nem leva. Aí ele tem que vir para cá para trabalhar normalmente. 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no trânsito. E a mesma coisa para voltar. Fica com a família quando? 6 dias por semana. É desumano. Desumano. Então, por que não fazer a regularização fundiária da cidade? Porque não interessa. As empresas de ônibus vão ficar chateadérrimas se o cara, que nem nós fizemos uma experiência em São Mateus, Jardim São Lourenço. É um distrito industrial. Tem várias indústrias lá, pequenas, modernas. Indústria de um lado, nós fizemos aí unidade de saúde e tal, e é privado. Nós só pusemos essa infraestrutura de unidade de saúde, acho que fórum lá perto, enfim, as coisas públicas. O cara tem conjunto habitacional do lado do córrego, as fábricas do lado. O cara vai almoçar em casa todo dia. Essa é a vida que se quer. Claro. E São Paulo pode fazer isso. Você acha que tem cabimento? Estou sempre cidade de Tiradentes, tem 300 mil habitantes. Quantas licenças de funcionamento? Na minha época tinha 5 licenças de funcionamento. E hoje fazer regularização fundiária é fácil, porque você tem drone, você tem medição eletrônica. A lei de liberdade econômica feita pelo presidente Temer, ela diz que qualquer estabelecimento com menos de 30 metros quadrados, se não me engano, não precisa de licença de funcionamento. Pode funcionar. Então, para que isso valha, o município precisa regulamentar. Por que não regulamentaram até agora? Porque convém, infelizmente, deixar o cabeleireiro lá à mercê de fiscalização e etc, etc. Restauração do edifício Matarazzo, que hoje é sede da prefeitura. É isso. O arquiteto até foi o Isai Weinfeld. O que eu fiquei muito bravo que depois, na época o João Dória mexeu no 5º andar, que não pode, que é tombado um banheiro, ele desmontou lá, enfim, o pessoal não deve ter avisado ele. Mas eu fui responsável por restaurar o nome, que eu pedi para o Serra devolver o nome, em vez de ter um posto edifício Palácio Anhangabaú, sei lá, porque nome de prédio não se muda. Não, Edifício Matarazzo foi feito, é o marco da cidade e voltou a ter o nome. Chama-se Edifício Matarazzo de novo. Você já disse que o que te mantém motivado a continuar atuando na vida pública, mesmo com tantos desafios e desgastes que a política envolve? É isso. Eu acho também tem um lado que aprendi aí com meu pai, com meus avós, todos da minha família, que o Brasil deu muito à minha família. Então nós temos que também retribuir. É uma forma de retribuir. Com o que eu tenho, com o que eu posso, com o que eu aprendi, a gente retribuir o que o país permitiu que meus antepassados fizessem. O meu bisavô, ou meu tio bisavô, quando morreu em 1937, era a 5ª fortuna do mundo. Você imagina? Quer dizer, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Então, quer dizer, o Brasil permitiu para quem trabalha, para quem produz, permitiu que se fizesse. O nome Matarazzo é muito forte, né? Ainda é forte. Tem que, ainda é forte. Você continua honrando esse nome. Essa é outra razão pelo qual eu tenho muito orgulho e gostaria que meus filhos um dia também se orgulhassem. Quantos filhos você tem? Eu tenho um casal de filhos. Sim. E quantos anos? Que se orgulhasse da minha história. O meu filho mora em Londres. Em Londres. Tem 40 anos e a minha filha que mora aqui tem 45. Eu quero que os meus descendentes e que a história de gente que trabalhou, porque olha, esses imigrantes, Fausto, para a gente ir para um assunto um pouco diferente, os imigrantes italianos não vieram para o Brasil porque achavam para ver o Corcovado, né? Eles vieram para cá porque foram empurrados para fora da Itália pela fome, pelas dificuldades. Você imagina você sair de um continente de 2.000 anos, uma cidade de 1.500 anos, para um continente que tinha sido descoberto fazia 400 anos. Não tinha nada. Então, o meu bisavô chegou no Rio, ele era um homem experiente, ele fazia faculdade, se não me engano, medicina. E o irmão dele, André, que veio, meu bisavô direto, que aí veio logo depois, era contador. Então ele saiu de Castelabate e foi para o Rio. Chegou lá, ele estava trazendo uma carga de secos e molhados, porque ia fazer comércio aqui. E chegou lá, o navio que estava fazendo o transbordo afundou. Então ele
ficou com uma mão na frente e outra atrás com o dinheiro que estava no bolso, procurou o cara que tinha falado para ele vir aqui em Sorocaba, foi para Sorocaba, morou na casa dele 1 ano. Tanto que até o dia que ele morreu, todo o discurso que ele fazia, ele dizia: quero agradecer em primeiro lugar o meu amigo, que foi meu melhor amigo, Fernando Grandino, a quem eu devo boa parte do que eu construí. E de lá ele começou a fazer banha, depois comercializar essa banha, teve ideias boas, comercializar farinha. Ele trabalhava muito, era um homem brilhante, sem dúvida nenhuma, mas vinham com uma vantagem comparativa enorme, porque é a cultura europeia, né? Cultura de milhares de anos. Então, eu sou casado com uma imigrante italiana. Ela veio para cá com 4 anos. Nascida lá, né? Nascida lá, nascida em Nápoles. É da mesma região nossa. Nascida em Nápoles. Então, você vê, é muito diferente, né? Ele mesmo tem escritos, ele falam que eu sou tão inteligente. Ele falou: até não sou burro, mas a gente vê que tem coisas que a gente já conhece como se faz. Você sabe que ele, tanto o Francesco Matarazzo como o Andrea Matarazzo, por que eles receberam títulos da morte, depois vivos ainda? Porque em 14 eles já eram provavelmente a maior empresa do Brasil, muito ricos. Em 14, na Primeira Guerra, eles voltaram para a Itália, porque eles nunca quiseram se naturalizar. Eles diziam que naturalização não. O país deles era o Brasil, mas a pátria-mãe era a Itália. Eles foram para a Itália e fizeram a guerra 2 anos. Depois voltaram. Por isso que recebeu um título de conde e de senador vitalício, por serviços prestados à pátria. Então eram homens de fibra, esses libaneses, italianos, portugueses, espanhóis que vieram para cá, japoneses, Fausto. Você imagina, e os japoneses ainda tiveram... foram empurrados, né? Porque na era Vargas eles não podiam ficar mais na costa, tinha que estar a 100 quilômetros para dentro da costa. Empurraram eles para o interior. E graças a eles nós temos a agricultura que nós temos, aos japoneses, aos italianos. E São Paulo é o que é graças a essa imigração. Exatamente. Essa mistura de gente que não veio buscar qualidade de vida, veio construir uma nova vida. Olha, gente, eu continuaria batendo papo com o meu amigo Andrea Matarazzo por muito tempo ainda, mas infelizmente chegamos no final do nosso horário. Eu quero agradecer muito a sua presença e dizer para você mais uma vez que eu sou seu admirador. Muito obrigado, Fausto. Eu que agradeço muito. Desculpa se eu falei demais, é que eu me entusiasmo. Você não falou demais. Falar de São Paulo, falar de imigração, falar de indústria são coisas que eu gosto. E eu só esqueci de falar, vocês, por favor, cliquem no sininho, porque isso vai fazer parte depois da nossa audiência para saber como é que estamos. Muito obrigado pela presença. Prestigiem sempre o podcast Gente que Fala, porque o Fausto ele apresenta coisas boas e, como eu falo, é uma referência do jornalismo brasileiro. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado, Fausto.